Garantem a excelência em instalação, ampliação, monitoramento e manutenção, proporcionando eficiência energética e economia financeira aos clientes. Personalizamos cada projeto para atender às necessidades específicas, seja para residências a grandes empresas. Nossa dedicação à qualidade e ao atendimento encaminha os clientes na melhor solução para atingir a almejada estabilidade financeira, onde nos tornamos uma referência no mercado. Faça parte da revolução da energia solar com a Eletricampus. Entre em contato hoje mesmo para transformar sua casa ou empresa em um ambiente mais sustentável e econômico. 22 30 33 22 13. Expandir, modernizar com qualidade e excelência. Rede de Postos Mariana. Rede de Postos Mariana, a maior rede de postos da região, onde você abastece seu veículo com qualidade e garantia. Agora, nossa rede conta com mais 2 unidades de GNV com muita pressão. Na BR-101, quilômetro 15, Travessão e Guarus, Avenida Carmen Carneiro, esquina com André Luiz. Vem abastecer com a gente. Postos Mariana, vem pra cá. Na HDI Seguros, tudo funciona com precisão e segurança. Aqui, proteção sem surpresas é o verdadeiro terror das incertezas. São milhões de brasileiros que confiam nas nossas soluções. Porque quando o seguro funciona de verdade, o incerto não tem vez. HDI Seguros, certeza que te deixa seguro. O registro do produto é automático e não representa a aprovação ou recomendação por parte da SUSEP. Bom dia, seu Sérgio. Estamos numa operação contra furto de água. Está tudo certo no seu hidrômetro. Aí, tô na moral, irmão. Mas vem cá, o que acontece que faz essa parada? Ligação irregular é um crime previsto em lei e da cadeia, além de prejudicar toda a pressão da água e abastecimento da vizinhança. Melhor não vacilar, né? Bom trabalho aí. É isso. Valeu e até a próxima. Não vacila, regularize no aguasdoparaíba.com.br ou baixe o app Cliente Águas. Viu alguém furtando água? Denuncie no 0800 772 0422. Águas do Paraíba. A vida flui melhor por aqui. Está sendo implantado na RadMed o Gênios Mammografiologic, o maior avanço na detecção do câncer de mama. Você já pode agendar o seu exame. RadMed, sempre à frente, referência também em mamografia. Baixe agora o aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar e acompanhe os resultados dos exames. Verifique seu histórico, agende atendimento domiciliar do laboratório ou da vacina. Saiba a localização e horários de atendimento das unidades e muito mais. Na sua lojinha de aplicativos, basta digitar Laboratório Plínio Bacelar e baixar tanto para Android quanto iOS. Aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar. É grátis, é prático, é para você. Você sabia que o Sicoob Fluminense tem o consórcio certo para você realizar os seus sonhos? Com o consórcio do Sicoob Fluminense agora, você pode ter seu carro, sua moto, novos ou usados, ou adquirir a sua casa própria. Tudo de forma planejada e com parcelas que cabem no seu bolso. Consórcio do Sicoob Fluminense. Rápido, prático e seguro. Ligue agora para 22 27 26 27 50. Repetindo, 22 27 26 2750 e saiba mais. Com o Sicoob Fluminense, você começa hoje mesmo a planejar o futuro que você merece. Atenção, Campos dos Goitacazes! Chegou a clínica Doutor Hérnia, referência no tratamento da coluna sem cirurgia. Recupere sua mobilidade e qualidade de vida com técnicas modernas, seguras e personalizadas. Em breve, inauguração em Campos. Clínica Doutor Hérnia. Viva sem dor! A Unimed Oncologia oferece tratamento especializado para os mais diversos tipos de câncer. E mais do que isso, é um serviço individualizado e acolhedor que auxilia os pacientes no momento mais desafiador de suas vidas, levando atenção, empatia e profissionalismo em cada etapa. A unidade fica anexa ao nosso hospital, na Rua Visconde do Itaboraí, 427, Parque Rosário. Saiba mais pelo WhatsApp 2720-0661. Unimed Campos. Pode contar.
Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Terça-feira, 7 de outubro de 2025. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram. Você pode, daqui a pouco, conferir este programa em todas as plataformas de podcast. Logo mais, reprise na Plena TV e tem todos os canais, inclusive pelos aplicativos também. O aplicativo de rádios, né, que você encontra lá a Folha FM, e tem um aplicativo exclusivo da Folha, pela Alexa. Dê um comando aí, Alexa, ouvir Folha FM. Vem com a gente aqui em 98,3 para você acompanhar o Folha no Ar ao vivo, também nessas plataformas, ou nossa programação durante 24 horas por dia. São 7 horas e 8 minutos em Campos. Muito bom dia. Eu sou o Cláudio Nogueira, este é o Folha no Ar e a gente começa com as principais informações do dia, trazendo a previsão do tempo. Tá previsto para hoje, terça-feira, de calorão, muito calor em relação aos dias anteriores, já que a temperatura hoje deve chegar a 34 graus, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Não tem chuva para hoje, previsão de tempo bom, ensolarado, céu claro, e agora faz 24 graus aqui no centro da cidade. Porém, para quarta-feira já tem previsão de chuva. Na quinta, o Instituto Nacional de Meteorologia traz como certa a possibilidade de chuva aqui na nossa região, mas para hoje, e a temperatura cai, né, de novo, mas segue agora já beliscando aí as temperaturas de verão, que naturalmente são bem quentes. Para hoje é um testezinho daquele de 35 graus, 34 graus, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Programa de hoje com o Aloysio Abreu Barbosa na bancada. Nós temos o prazer de receber aqui, e já vamos conversar com ele, o professor da UENF, doutor em Sociologia Política e mestre em Ciência das Religiões, o Nelson Leles. Nelson Leles vem para falar sobre esse avanço evangélico no Brasil. Hoje tem se divulgado pelo IBGE um crescimento exponencial de 31%, né, pelo menos da comunidade evangélica no Brasil. Tem uma queda no catolicismo, e esse avanço evangélico no Brasil e sua pauta política, entre a tradição versus o identitarismo, cada vez mais forte também. Por exemplo, Tony Garrido é o protagonista do momento com essa pauta, um exemplo só. Mas a gente vai conversar muito sobre isso, e aí vamos conversar também com o Nelson Leles sobre
com base nas pesquisas, a projeção dele às eleições a presidente, governador e senador em 2026. Pode até dar uma beliscada aí no Espírito Santo, de onde ele fala agora com a gente, está lá em Vitória, na capital capixaba, lá do Casagrande, Casão, que está aí governando o estado do Espírito Santo. Papéis de Rodrigo e Vladimir, e também as pré-candidaturas de Campos e região a deputado federal e estadual. Cada dia uma notícia, uma informação, uma mexida nesse tabuleiro político que vai, evidentemente, que definindo. Nós já estamos a menos de um ano das eleições, hoje 7 de outubro, já começamos a contar agora em meses, e daqui a pouco em dias. Como é que passa rápido, hein? Ô Nelson, já vamos trazer o seu bom dia, e a gente começa essa pauta aqui, sem dúvida nenhuma, muito rica no dia de hoje. Obrigado pela presença já. O Folha no Ar é oferecido por Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem, e também de Rede Mariana de postos de combustíveis, qualidade e compromisso com você. Radimed Diagnósticos por Imagem, sempre à frente, e consórcio do Sicoob Fluminense. Esse é garantia de sonho realizado. Consórcio é com o Sicoob Fluminense. Bom, nas manchetes de hoje do portal folha1.com.br, em destaque: pesquisadora sofre acidente em trilha em Cachoeira da região do Imbé, em Campos. Ela foi socorrida para o Hospital Ferreira Machado e o acidente aconteceu durante um trabalho de pesquisa. Lula pede retirada do tarifaço em conversa de 30 minutos com Trump. Possibilidade de um encontro entre os dois foi anunciada em setembro. Residência pega fogo no Parque Rosário, em Campos. Bombeiros controlaram as chamas após 40 minutos de trabalho. Como é que tem pegado fogo nas coisas? Terreno, carro, casa. Minha nossa. Previsão de ventos fortes até hoje aqui na região. E amanheceu com o Nordestão batendo forte aí. A Defesa Civil de São João da Barra mantém um alerta lá, principalmente para os pescadores também. MP apura deficiências na gestão pública de Quissamã e Carapebus. Homem é detido por agredir mãe idosa em Campos. Prisão aconteceu no Parque Canaã. Empregadores de São João da Barra e Quissamã, na chamada lista suja, entre aspas, do trabalho escravo. Balcão de Oportunidades de São João da Barra divulga 1.040 vagas. Finalizando, Estado do Rio recebe kits para tratamento de intoxicação por metanol. Tem uma suspeita de um caso aqui na região dos Lagos. Mulher é presa por embriaguez após se envolver em acidente. 3 veículos aqui em Campos. E ainda, Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima repudia a decisão de cancelamento da FEP. E, para finalizar, ponto facultativo do Dia do Servidor Público em São João da Barra será no dia 31 de outubro. Bom, essas são algumas das manchetes que estão lá no portal folha1.com.br. Deixa eu cumprimentar aqui a nossa bancada para abrir essa pauta. Nosso convidado hoje, o Nelson Leles, como eu disse e repito, professor da UENF, doutor em Sociologia Política e mestre em Ciência das Religiões. Ô Nelson, prazer poder recebê-lo aqui no Folha no Ar. Obrigado pela sua presença aqui com a gente, né? Espero que seja bacana e proveitosa aqui essa manhã, nesse debate, nessa discussão, nessa entrevista, onde a gente tenta aproveitar o máximo da sua presença. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Cláudio, bom dia, Luiz, bom dia a todas as pessoas que estão nos ouvindo. Nossa expectativa aqui é esse diálogo bacana sobre as temáticas mais quentes, né,
que estão pululando aí no Brasil. Muito obrigado pelo convite. Você está em Vitória, né? Isso. Capital capixaba. Não tá perto, mas não tá na Bahia, né? Pois é. Não, então tá bom. Eu tô brincando, tô zoando aqui. Que esses caras, ganham todo dia. Eles são flamenguistas, Aloísio e Beto, que é meu parceiro aqui, meu ajudante de ordens. E, cara, todo dia eles me zoam com o negócio de Flamengo. Eu tô pegando no pé deles aqui que o Bahia venceu no domingo. Você torce pra que time, ô Nelson? Eu sou tricolor carioca, né? É isso que eu falo pra você, mais um. É isso que eu falo. Temos uma mesa de Fla-Flu aqui em casa. Agora deu 2-2. Isso é raro, hein? Tá certo. Puxa vida, eu provoco, depois eu não aguento. Aloysio, bom dia, bem-vindo. Prazer sempre tê-lo aqui conosco nesta bancada. Bom dia, Cláudio Nogueira. Bom dia, Beto na técnica. Bom dia, Nelson. Prazer conhecê-lo. Estamos nos conhecendo hoje, né? Agradecer a jornalista Fátima Nascimento, que falou da sua atuação acadêmica aqui em Campos e das áreas que você atuava. Acho que deu para a gente desenvolver uns temas interessantes aí, com pauta. Vamos desenvolver eles mais agora nesses 3 próximos blocos, né? Bom dia, sobretudo você, ouvinte, que nos acompanha pelo streaming também, como telespectador, no YouTube, no Facebook. Bom dia às categorias que nos acompanham sempre nesses inícios de jornada, de segunda a sexta-feira, os taxistas, motoristas de aplicativo, professores. Temos aqui hoje um professor que representa a categoria, e não chega a ser uma categoria, mas uma condição, os pais de alunos que vão deixar os filhos na escola agora sintonizados no rádio dos carros, na 98.3. Nogueira, cara, eu acho que o Flamengo não joga bem. Acho que não é nenhuma opinião. É um fato. Não joga bem há 5 jogos. Né? Fez o 5º jogo que não vem bem. Tem um adversário muito consistente, que é o Palmeiras, né? Muito consistente. O Flamengo, quando acerta, joga muito bonito. O Palmeiras nunca joga bonito, mas sempre é consistente. O Flamengo nem sempre acerta, né? A gente sabe que o campeonato de pontos corridos há essas alterações mesmo. Espero que o Flamengo não se mude, não repita o Botafogo, né, em 2024. Perdão, em 2023. Espero que repita em 2024, não 2023, né? Deu aquela pipocada. Mas, enfim, faz parte do futebol. E o Bahia mereceu vencer, 2 expulsões justas, no meio desse bando de confusão de arbitragem, aí, Palmeiras, Grêmio, né? Palmeiras e São Paulo, um pênalti escandaloso, né? São Paulo não marcado. Escandaloso. Uma das coisas mais escandalosas que eu já vi em futebol. E o Hernan Crespo, técnico do São Paulo, falou a mesma coisa. Tem 30 anos de futebol, nunca vi nada parecido, né? Como jogador e como técnico. Mas 2 expulsões merecidas de Danilo e o Alacian, perdeu a cabeça, estava escrito que ia perder, né? Bom garoto, bom valor, muito promissor, muito habilidoso, mas precisa ter um mínimo para ser profissional em qualquer área, né? Tem que ter um mínimo de controle emocional, né? E ele mostrou não ter. E tá aí o resultado, o Palmeiras, no critério aí de vitórias, mais vitórias, né? Ele, mesmo número de pontos, ele está à frente do Flamengo. Dito isso, vamos começar com os temas de uma semi-religião com o futebol, para a religião de fato. Nelson, a gente tem, o Nogueira adiantou os números aí, a gente tem um crescimento censo a censo do IBGE, esse crescimento ele vem acontecendo ali desde pelo menos dos anos 80, né? Mais acentuadamente, talvez a partir dos anos 90 e início dos anos 2000. E os evangélicos crescendo, né? O novo censo mostrou, embora com uma perspectiva de que isso também talvez esteja próximo de um teto, segundo os estatísticos, né? O próprio Inapasso, que é parceiro aqui da bancada, estatístico, com doutorado no IBGE, fala sobre isso, né? Mas o Brasil, de fato,
se aproximando desse teto ou não, né, se é que ele existe. O Brasil cresce a sua população evangélica e diminui a sua população católica. Como é que você viu, para começo de conversa, esse censo que você acha que ele aponta? Ok, Luiz, é uma boa temática. E eu tenho buscado responder a isso fazendo uma breve digressão, né? Por quê? O plano atual no Brasil, no campo das religiões, tem se mostrado, a partir do censo, o mais plural possível. Mas há um livro recente do Rubem Barbosa Filho, chamado Sinfonia Barroca, que nos apresenta já uma pluralidade religiosa grande no Brasil há séculos. E, curiosamente, no século XIX, no início do censo aqui no Brasil, havia uma maneira de captar as informações sobre a religião dos brasileiros. É curioso pensar isso, porque a categoria que se fazia trabalhar no censo era a partir da seguinte pergunta: se o sujeito ou acatólico. Portanto, veja, diante de uma casa em que um senhor, né, possui 50 pessoas escravizadas no seu terreno, trabalhando para ela, quem tinha a palavra para dar a informação ao censitário era esse senhor. Portanto, não se contabilizava esse número, né, plural, essas formas de espiritualidade que eram presentes já no Brasil, né? E o que nós temos visto nos dias atuais é uma possibilidade hoje muito ampla para que a pessoa possa se identificar, né, com a sua religiosidade, com o seu campo, enfim, com a sua espiritualidade. Não é à toa que não apenas os evangélicos tiveram um crescimento, mas um crescimento tímido. É importante também salientar isso aqui, porque algumas pessoas estavam aguardando um crescimento numérico mais substantivo. Nós não tivemos isso, né? Foi um crescimento tímido da igreja evangélica, ou das igrejas evangélicas, embora que o campo pentecostal seja o campo que mais tem um crescimento, né, no país, mas nós temos também o crescimento dos sem religião, né? São as pessoas que podem até mesmo terem alguma fé, terem alguma crença, mas não estão apenas localizadas categoricamente como pessoas agnósticas, como os ateus, mas são pessoas que também são desinstitucionalizadas, né? Ou seja, não frequentam templos religiosos, lugares sagrados, vivem a sua fé de forma mais fragmentada, né? Então, alguns pontos que eu gostaria de trazer sobre esse assunto revela para a gente a possibilidade que hoje nós temos de enxergar uma pluralidade que já existia de certa forma, mas hoje numericamente vai ganhando novos tons. Agora, de fato, havia... por favor, só queria dizer aqui introdutoriamente, se eu estiver falando muito, me corte, tá? Mas diante dessa projeção que foi feita, esse cálculo que foi feito, o professor, por exemplo, Eustáquio, ele vai pensar, sobre um 50-50 entre católicos e evangélicos no início já da década de 30. Depois desse censo, houve um novo cálculo, e esse novo cálculo passou para 2049, né? Mas, ao mesmo tempo, existem outras interpretações, outras correntes, que vão dizer, não, isso não vai acontecer, né? Como há um pesquisador chamado Paul Freston, em que ele dirá, os católicos não serão
a metade, junto com os evangélicos, enfim, isso não vai acontecer. Vai acontecer uma retomada, um fortalecimento da instituição, né, da Igreja Católica aqui na América Latina, aqui no Brasil, enfim. Portanto, dentro desse campo dos números, das pesquisas, há projeções, mas não há bola de cristal. Nós não sabemos porque, assim como a gente tinha, de certa forma, certa inclinação a acreditar num avanço mais substantivo dos evangélicos, isso não aconteceu, né? Assim como, por exemplo, nas previsões, né, ou nos retratos das pesquisas nas eleições de 2018, né? Então, temos retratos momentâneos, né, para a gente poder analisar, projeções, cálculos, mas como a gente vive numa sociedade em que as coisas acontecem muito rapidamente, e estamos numa sociedade nessa teia, né, nessa rede interligada, onde há interdependência de fatores, pode ser que o campo da política movimente muito, assim como nós entendemos, né, o crescimento do campo evangélico, né? Mas essa é uma outra questão para poder se pensar. Professor, olhando assim, e aí você fica acompanhando a Luísio, você acaba aprendendo, não por inteligência, mas que portanto, praticar. Ele é especialista hoje em pesquisas, em dados, né? E o próprio William Passo, que a Luísio citou, você tem, o IBGE traz esses dados de crescimento do povo evangélico, mas tem um corte ali nessa pesquisa que é bem interessante, queria que você analisasse como é que é usada essa ferramenta da religião para alcançar o maior número de pessoas possível. Como eu falo ferramenta da religião? Por aqueles que usam, por exemplo, o chamado aquele da prosperidade, o evangelho da prosperidade. E aí no corte do IBGE você vai ver justamente isso. Lá nos bairros periféricos, eu acho que Acre e Rondônia, por exemplo, tem predominância, lá tem mais evangélico do que católico. Me parece que 2 dos estados assim que dominam. Então você vai vendo assim essa questão de parte financeira. Como que você vê essa teologia da prosperidade indo ao encontro de angariar novos fiéis? Como é que você vê essa ferramenta? Bom, há uma leitura, né, e sobretudo isso a gente precisa considerar a influência, por exemplo, do capitalismo norte-americano, né? O interesse, por exemplo, em pensar o sujeito dentro de um mecanismo mercadológico. A religião também trabalha com bens simbólicos, né? Você tem questões materiais, mas tem bens simbólicos também, e a salvação, paz de espírito, existem outros caminhos e outros elementos que podem ser atrelados a isso, né? Se a gente pegar, por exemplo, é claro que eu não estou fazendo uma ligação comparativa direta, mas são elementos interessantes para a gente poder pensar, até a partir da teoria weberiana, né, sobre os ventos capitalistas, né, enfim, a partir da igreja presbiteriana, o Calvino, né, onde você tem um sujeito que é escolhido pela divindade, escolhido por Deus, né, para a salvação, predestinado para a salvação. Então, há uma angústia nesse momento, né? Ou seja, qual é a angústia? Como eu sei se sou predestinado? E aí é curioso, se você chegar para alguma pessoa da igreja presbiteriana, todos dirão que são predestinados para o céu, né? Você nunca vai encontrar alguém que diz que foi predestinado para o inferno, né? Mas dentro desse campo há uma lógica curiosa em que a pessoa que tivesse bens materiais era uma pessoa
abençoada. E uma pessoa abençoada, portanto, era uma pessoa que tinha a mão da divindade sobre a sua vida, logo era salva, né? Então, há uma imagem material, né, visível do sujeito, portanto, que é salvo, né, pela divindade. Mas os interesses, obviamente, e as demandas, né, da América Latina, né, de um país rico, mais ainda, visto como terceiro mundo, desenvolvimento e etc., você possui algumas demandas. E a religião, ela é produtora de sentido. Para além de um sentido, né, de existência e de vida, ela também produz um sentido que vai capacitar o sujeito a não perceber as demandas materiais a partir da política, mas a partir de um senso mágico. Então, ela não vai conseguir prosperar a partir dos estudos apenas, da política ou do envolvimento e militância, mas ela consegue prosperar a partir da obediência ao discurso religioso, né? Agora, pegue a teologia da prosperidade e coloque em alguns países europeus. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Mas pegue a teologia da prosperidade, por exemplo, e coloque diante de uma sociedade em que há demandas na área da saúde, em que há demandas na área do emprego, né? Em que há demandas nas áreas estruturais, né, da cidade, no bairro e etc., questões familiares. Portanto, nós estaremos lidando aqui com religiões que estão com um discurso altamente importante, estudos apenas da política, da sociedade, e que terão um abraço dessa comunidade para poderem, de fato, se sentirem contempladas, né? Mas, sobretudo, por uma ausência de um diálogo com as questões políticas, né, digamos assim, né? É um acesso, digamos, mais ligeiro, que seja talvez mais possível. E aí eu digo isso não com juízo de valor, mas analisando como esse discurso religioso é potente para poder gerar sentido diante de uma sociedade com muitas demandas políticas que nós temos hoje. Mas, olhando, por exemplo, para outros países, dificilmente a gente teria pessoas que frequentariam reuniões de oração, por exemplo, pedindo cura ou emprego ou riqueza, se o sistema de saúde estivesse funcionando, sabe? Se tivéssemos uma larga escala, né, possibilidade de emprego. Então, tudo depende muito, né, do fator político também. O fator político acaba permitindo ou não certas teologias, certas visões teológicas. Esse papo de teologia, dá para fazer, como o Nogueira gosta de dizer, dá para fazer uma série da Netflix, né? Só te agradecer, Luiz, que eu estava falando do Evangelho da Prosperidade, teologia, e você me lembrou aqui. Valeu. Não, esse é um tema também, muito, essa base do Nelson e Weber, né, Max Weber, a ética protestante e o espírito do capitalismo. Eu li Weber, garoto, e vejo Weber no Brasil hoje de uma maneira que eu nunca pensei que fosse ver, né? Eu achava que era só uma coisa mais teórica que funcionou em determinado momento ali na Europa do século XIX para o XX, e hoje essa cultura do empreendedorismo, né, que avança, essa sim, muito mais que os evangelhos, ela avança, essa sim, não é escala aritmética, é geométrica, né? Nas classes C-D e E. É que a esquerda, enquanto a partida chama de uberização, né? E aí fica também essa guerra de narrativas, né? A teologia da prosperidade é uma coisa que a esquerda chama de uberização, né? Muito parecido, são nomes diferentes para o mesmo fenômeno, né?
Mas vamos entrar nessa parte mais pragmática, que é o que vai perpassar aí depois os próximos blocos, que é a política. Já nessa guerra de narrativas, quer dizer, teologia da prosperidade para uns, uberização para outros, né? A possibilidade de eu ser meu próprio empregador em uma visão, e o cara que abre mão de todos os seus direitos trabalhistas em outra visão. A questão da guerra cultural, né? Porque, de fato, o século XIX trouxe, e o XX também, no início do século XX, trouxeram várias promessas, né? De não cumpridas, de se chegar a um nível civilizatório, digamos, satisfatório, através da ciência. Isso não veio, né? Isso não chegou. Não teria como chegar também, né? E aí você tem uma retomada da questão da religião, que estava um pouco, né, aparentemente estava um pouco silente ali no Ocidente, sobretudo, e ela volta com muita força, né? O Oriente Médio nunca deixou de estar, por exemplo. Você tem ali movimentos ali secularistas, né? O Barrat, né? Movimentos secularistas ali que tentaram, o Saddam Hussein, da Líbia, o Muammar Gaddafi, né? Desses movimentos secularistas, né? No Egito, né? Parceria ali para fazer o canal de Suez, né? O canal de Suez não, para fazer a barragem de Assuan, né? Com a União Soviética, Sadat, né? E antes vou lembrar o nome dele daqui a pouco, o anterior ao Sadat, que era sendo morto. Mas isso não vinga. E você tem, tanto no Oriente Médio quanto aqui, sobretudo no Ocidente, uma volta muito grande aos valores religiosos, né? E isso com uma pauta clara política, né? Uma pauta de conquista de poder, né? Tanto aqui quanto no Islã, né? Mas aqui mais. Mais eu quero dizer assim, essa guerra cultural se desenvolve mais, né? E você tem a contraposição a isso pela esquerda, que também troca de bandeira. Ela, no século XIX e no XX, a bandeira dela é a luta de classe, é a defesa dos direitos do trabalhador, e do XX para o XXI ele passa o identitarismo, né? Que também, segundo alguns críticos, opera por dogma de fé, muitas vezes. Ele sai da racionalidade e vai para a fé, né? Eu só vou ser aceito ou salvo se eu agir dessa maneira, não há outra maneira de eu poder agir, né? Enfim, como é que você vê hoje essa guerra cultural estabelecida claramente no Brasil entre identitarismo e tradição cristã, muitas vezes fundamentalista? Luiz, ponto importantíssimo, assim, e eu considero que a gente poderia discutir isso em duas partes, se você me permitir, né? Primeiro, falar, obviamente, do campo da guerra cultural, né? E indico, inclusive, um autor que está trabalhando bastante, hoje em dia ele está até muito na mídia, né? Já escreveu o livro sobre isso também, que é o João César, né? João César de Castro Rocha, que tem falado um pouco sobre a questão da guerra cultural aqui no Brasil, né? Mas eu não sei se todo mundo que está ouvindo a gente sabe o que é o conceito, né, de guerra cultural. Guerra cultural é um sistema de crença, como você também mencionou aí. Passa para a questão da crença. E é um sistema que funciona dentro de uma massa, dentro de um determinado grupo, como uma espécie de cimento ideológico. Por que cimento ideológico? É uma finalidade para poder criar uma coesão, né, interna, de certa forma, com pautas muito bem estabelecidas, com inimigos, né, muito bem identificados, tá? Esse bloqueio interno é uma espécie de impedir a divergência, tá? É aquilo que o Leon Festinger, já em 1957,
vai falar sobre a dissonância cognitiva, né? É importantíssimo também mencionar esse conceito aqui, porque isso lembra muito a questão das bolhas nos dias atuais, né? São bolhas criadas em que os sujeitos só vão administrar, absorver, consumir conteúdos que lhe apetecem. Tá? Então, qualquer elemento dentro desse grupo que pensar diferente será visto como um traidor desse grupo, dessa bolha. Né? Então, a adesão a esse grupo é uma adesão emocional, passional, e é baseada, como você muito bem tocou aí, na crença, na fé, nessa ideologia. Tá? Não se trata muito ali de colocar argumentos sobre a mesa, mas se trata de acreditar ou não em relação a isso. Isso está muito atrelado, Aloísia, na minha concepção, a uma reformulação, ressignificação do passado. E eu vou explicar por quê. George Orwell, né, autor de 1984, ele vai dizer o seguinte: quem domina o passado domina o futuro. E é curioso porque na década de 80 foi produzido um material que está disponível na internet pelos militares, né, no Brasil, tentando reinterpretar a época da ditadura civil empresarial militar. Né? E esse documento tem quase 1000 páginas, está disponível na internet, mas quem quiser comprar, pode comprar por uma bagatela aí de mais ou menos R$500, né? Chamado Orville. Né? Orville significa, numa leitura de trás para frente, livro. Orville, livro. Dentro desse material, há uma intenção de reescrever a história a partir da leitura dos militares e para a formação da tropa. O elemento crítico desse livro é apontar nomes, como o de Dom Evaristo Arnes, e tantos outros, né, Casaldáliga, nomes de liderança católica influentes, né, como expressão do comunismo aqui no Brasil. Né? Então, há um elemento do discurso crítico à religião progressista muito grande nesse material. Esse material ficou oculto até 2009, tá? E ele foi publicado pela primeira vez em 2012. Eu não me lembro agora o nome da editora, não sei se é Escola, uma coisa assim. E é interessante por quê? Porque esse material também é, de certa forma, utilizado por Olavo de Carvalho, que é um dos grandes nomes dessa guerra cultural, né, que a gente chega. E diante da releitura do passado, você apresenta para essa bolha, para esse grupo, uma crença de como foi o passado. E se você fisga e capta esse sujeito e esse grupo, independentemente da realidade, das questões sociais que existiram, etc., isso é preterido, isso é descartado. Não importam mais os argumentos. O que importa é o que nós cremos. Né? E se crê muito a partir de ressignificações do passado, porque o passado ajuda a legitimar as ações do presente, sobretudo desses grupos, né, formados em bolhas, enfim. Então, a gente tem uma eliminação do argumento. É o que a gente vê hoje em dia. Você não consegue mais, em determinadas conversas, argumentar. Né? Olha só que coisa interessante. Foi feita uma pesquisa há alguns anos, dentro dessas últimas eleições, em que se falava sobre a transmissão de mensagens falsas. Né? Você olha,
mais de 50%, note que coisa curiosa, sabia que a mensagem era falsificada e ainda assim transmitia a mensagem. E aí a pessoa perguntava, mas por que, mesmo sabendo que a mensagem era falsificada, você transmitia? Sim, porque eu acredito nisso e acredito que isso vai prejudicar o meu inimigo, prejudicar o adversário. Então, note, as ferramentas são outras. Independentemente se isso toca a realidade ou não, a questão da eliminação do argumento, ela cai, né? O objetivo principal, nesse caso, não é nem vencer o debate, né? É retirar, eliminar essa possibilidade do argumento e do diálogo político. Não se quer dialogar politicamente. E aí cai numa outra questão interessante. Como você colocou diversos nomes aí no início, a guerra cultural, ela é potente para a identificação, ou melhor dizendo, a criação de inimigos imaginários, em que o sujeito que antes deveria ser tão somente um adversário numa política agonística, como dizia Chantal Mouffe, agora será uma política antagonista, em que o adversário será visto como um inimigo a ser eliminado. Não cabem mais práticas entre adversários, mas o que se está posto agora é uma luta contra o outro. O inimigo está bem definido, né? E aí tem uma construção, né, de um pânico social, né, e um receio, né, e, portanto, a lógica do ódio contra esses inimigos é sobreposta a aos outros sentimentos possíveis numa sociedade, portanto, democrática. Então, a gente tem, nesse primeiro ponto, eu queria te ouvir também, Luiz, sobre essa questão, se possível, né, do próprio... porque eu quero ter uma parte só para falar do identitarismo, se você me permitir, né, que eu acho que é um ponto importante. Eu ia colocar isso mesmo, e a gente precisa, infelizmente, encerrar esse primeiro bloco, mas eu vou fazer esse último adendo na pergunta anterior. Você falou aí, o problema está no outro, né, para quem vive nessas bolhas, né? Lembrou Jean-Paul Sartre, né? O inferno são os outros. Mas, assim, nessa coisa, essa visão de bolha, essa visão que não vê quem pensa diferente até como semelhante, você acredita que isso está só no fundamentalismo religioso ou isso está também no identitarismo? E por quê? Você acredita em uma coisa ou outra? Excelente. Sim. Veja bem, a gente tinha, né, uma interpretação culturalista no Brasil, né, em que você ainda pensava os problemas do Brasil e uma identidade brasileira a partir da cultura, mas uma identidade nacional. Diante desse multiculturalismo, que vai, obviamente, abarcar a questão das identidades múltiplas, nós temos hoje uma sociedade fragmentada, identidades muito específicas, em que impossibilita, inclusive, um diálogo, um discurso para uma nação brasileira. Qual a identidade da nação brasileira? Não, nós temos identidades específicas e isso, obviamente, vai fragmentar o grupo. E nós temos com isso uma crítica muito fina, né, feita por alguns autores, como Antônio Risério, Wilson Gomes e tantos outros, sobre a questão da política identitária. Que uma coisa é o identitarismo, né, que a gente poderia localizar não apenas na década de 70 nos Estados Unidos, mas os 60s, né, na França, na década de 60, enfim, no movimento de 68, né, digamos assim, em que há uma inclinação e um fervor muito grande pela luta dos direitos, da igualdade de determinados grupos. Com isso, nós teremos um afastamento
da luta de classes para uma luta de identidades, né? Há com isso algo curioso, o dogmatismo, e aquilo que a gente chama também de um certo autoritarismo moral, né? Se você me permite, a Camille Paglia chama de neopuritanismo moral. Sim, ótimo, ótima questão também, né? E aí você tem, diante dessa questão da moralidade toda, comunidades também do ressentimento. Eu estou fazendo aqui uma alusão a Nietzsche, né? E dentro dessa comunidade do ressentimento, nós temos também os elementos e as expressões do cancelamento. E é até perigoso isso, porque eu sou um homem, né? Branco, né? E tenho, às vezes, certa dificuldade em falar sobre determinadas coisas por ser quem eu sou, né? Diante de algumas situações, né? Eu já chego perdendo, por exemplo, diante de algum debate, né? Eu, por exemplo, uma fofoca isso, né, que eu estou contando agora aqui. Eu sou organizador de uma série sobre política e religião, e também sobre política e violência, né? Nós fizemos o primeiro trabalho sobre violência contra as mulheres, e o segundo livro eu queria discutir sobre o preconceito étnico-racial aqui no Brasil. E o editor disse para mim, falou assim, você não pode escrever um capítulo nesse livro, né? Que você é o organizador, que você é o... Eu falei, mas por que não? Não, porque você é branco, né? Então, há um certo elemento do lugar de fala que é importante, mas até que ponto essa questão do lugar de fala me impede, por exemplo, de apoiar movimentos, né, que possam dar substância cada vez mais, né, à proteção, né, às mulheres, à liberdade de expressão, a posicionamentos igualitários, né, na sociedade e etc., né? Então, de que maneira, portanto, essas questões são consideradas também por essas bolhas, né, por esses identitarismos. E porque isso está também na questão do próprio controle do debate, né? Ou seja, há, por outro lado, também uma tentativa, não vou dizer uma tentativa, mas há, por outro lado, também uma espécie de silenciamento, né, do outro. A gente está falando aqui do outro, né? Quem é capaz de falar sobre isso, né? Quem pode falar sobre isso, né? Mas esse é um ponto, eu não sei se dá para a gente continuar falando do próximo bloco, mas que é importantíssimo a gente poder discutir. Eu tenho, inclusive, questões dentro da academia para poder... Eu queria muito, Luiz, se você permitir, né, tocar um pouco sobre esse assunto no próximo bloco, que eu acho que é interessantíssimo. Vamos sim. Que diverge do campo acadêmico e prático, em que o identitarismo, e aí eu me coloco como uma pessoa progressista, e eu acho interessante a gente posicionar isso, mas dentro desse campo progressista, há na academia, infelizmente, uma queda de braço em relação a isso, em que a ciência está sendo, de certa forma, subjugada pela militância identitária nas academias. Esse é um debate muito rico também, necessário. Essa coisa do outro que a gente estava avançando nela, e lembrando dois grandes poetas do século XIX, um da língua inglesa e um da língua francesa, Walt Whitman, estadunidense, e Arthur Rimbaud, francês, né? Eles sem conexão com o outro, não tinha o mundo interligado como tem hoje, né? Viveram mais ou menos na mesma época. E o Whitman escreveu, né, The Other I Am, né? I Believe in You, My Soul, The Other I Am. E Rimbaud, Moi, je suis un autre, né? Quer dizer, os dois cantando o outro, eu sou o outro, né? Eu acho que eles têm dificuldade de cantar isso no século XXI.
mas esse é um papo que a gente vai desenvolver no próximo bloco e entrar mesmo na seara mais digamos, mais direta da política para das eleições, Nogueira. Não, perfeito. E a gente conversando aqui e vocês, né, trazendo as explicações técnicas detalhadas de cada assunto, a gente vai viajando naturalmente na cabeça com tudo aquilo que a gente tem vivido e viveu, por exemplo, na pandemia, né? Por exemplo, negar a vacina, um ministro da saúde negar a vacina só para dar apoio àquele grupo dele, exatamente uma coisa assim muito... antes, talvez, nessa proporção que tem hoje, nem se pensava. Mas vamos lá, vamos seguir, a gente volta com você, Nelson, no próximo bloco, claro. Vamos seguir essa conversa, tem mais tempo aí para a gente falar, tem também exatamente isso que a Luiz falou, entrar também nesse campo político aí real que a gente está hoje. São 7h57 em Campos. Pausa rápida aqui no Folha no Ar, hoje com o Luiz Abreu Barbosa na bancada. Estamos conversando com o Nelson Leles, professor da UENF, doutor em Sociologia, Política e mestre em Ciência das Religiões. Rápido a seguir, a gente volta com o oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis, Radmed Diagnósticos por Imagem e consórcio do Cicobi Fluminense. Está sendo implantado na Radmed o Gênios Mamography Ologic, o maior avanço na detecção do câncer de mama. Você já pode agendar o seu exame. Radmed, sempre à frente. Referência também em mamografia. A Proteus,